Nós vamos meditar no primeiro capítulo ainda do livro de Apocalipse. Portanto, mantenha a sua Bíblia aberta no primeiro capítulo do livro de Apocalipse. São 20 versículos e nós vamos tentar, no tempo mais breve possível, discorrer a respeito. Na aula anterior, semana passada, nós vimos uma breve introdução do que é o livro de Apocalipse. Vimos sobre o seu propósito, sobre a sua autoria do ponto de vista humano, vimos sobre a sua autoria do ponto de vista divino. Nós vimos sobre a provável data em que foi escrito o livro do Apocalipse. Nós vimos também em que circunstância foi escrito o livro do Apocalipse, o momento histórico, o pano de fundo, problema político, problema de perseguição religiosa, os problemas que a igreja enfrentava naquela época. E vimos ainda sobre os diversos tipos de interpretação que surgiram do Apocalipse, seus diversos aspectos, o milênio, a tribulação, a grande tribulação e também o arrebatamento da igreja, diversos aspectos, formas de interpretação destes aspectos do livro do Apocalipse. E hoje nós estaremos estudando o capítulo 1, versículo por versículo. O livro de Apocalipse contém 22 capítulos, 404 versículos e 12.000 palavras. Não é um livro muito extenso, mas também não é uma pequena carta. O livro de Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento e nele está escrito as profecias do tempo presente para a igreja, no tempo presente, principalmente o que nós chamamos de profecias escatológicas. A escatologia é a parte da teologia que estuda os últimos acontecimentos da história da humanidade, tá? Não da história da igreja em si, mas da história da humanidade. Nós entendemos, pelo próprio título do livro de Apocalipse, que ele não é um livro capcioso, assombrador, tenebroso, como muitos cristãos pensam ser, e evitam inclusive ler o Apocalipse, como eu disse na oportunidade anterior, com o pretexto de não entender ou de ter medo do que está escrito ali. Mas nós, como servos de Cristo, comprados e lavados no sangue do Senhor, nós precisamos ter intimidade com o Apocalipse, porque no Apocalipse nós compreendemos também sobre a pessoa de Deus, nós entendemos melhor sobre o grande amor de Deus, sobre o juízo de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre a graça de Deus, a longanimidade de Deus. Então eu te convido a buscar ter melhor entendimento sobre este maravilhoso livro, esta maravilhosa obra sagrada que é o Apocalipse, a revelação de Deus para a sua igreja. A revelação de Deus foi dada a Jesus Cristo, e ele, através do seu anjo, entregou a João para que todos nós pudéssemos compreender melhor. Veja aí o versículo 1, como diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O vocábulo português revelar é derivado do latim revelare, que por sua vez é também traduzido
do hebraico ganlô e também do termo grego apocalipto. A revelação tem dois focos ou pontos focais, dois pontos principais. O primeiro ponto principal da revelação: os propósitos de Deus. O segundo ponto principal da revelação: a pessoa de Deus. Primeiro, por um lado, Deus informa os homens a respeito de si mesmo, quem Ele é, o que Ele tem feito, o que Ele está fazendo e o que Ele fará, e deixa este homem consciente, e Ele requer do homem que faça a sua vontade para cumprir o seu propósito. Foi assim que Ele tomou a Noé, foi assim que Ele tomou a Abraão, lá no Gênesis, foi assim que Ele tomou Moisés, também, lá no Êxodo, para uma grande missão. Ele chama o homem, Ele se revela ao homem, se identifica ao homem, fala do seu projeto, da sua vontade, do seu plano, e depois Ele requer que este homem atenda, acredite nele. É uma parceria de confiança, de fidelidade. Da mesma forma, Deus revelou os seus propósitos a Israel como nação, através da lei dada por Moisés, através dos profetas, inquirindo o povo a santificar as suas vidas, a andar na presença de Deus, a agradar ao Senhor. Deus, Ele se manifestou a Israel através da lei dada a Moisés. Deus se manifestou aos profetas através da sua ação direta, da ação do Espírito Santo. Aleluia! E o próprio Jesus, Ele também, lá em João 15, parte B, Ele diz: tudo que tenho ouvido do meu Pai vos tenho feito conhecer. Aleluia! Até Jesus, amados, no seu ministério, Ele veio com esta missão de fazer Deus conhecido ao povo, à nação. Louvado seja o nome do Senhor. Por outro lado, queridos, quando Deus envia a sua palavra aos homens, Ele também os confronta consigo mesmo. A Bíblia, ela não concebe a revelação como uma simples transmissão de informações descompromissadas, não, amados. Antes, ela confronta este homem, e ela convida o homem para se aproximar de Deus, para se chegar a Deus. Deus, Ele não revela os seus segredos aleatoriamente, sem nenhum compromisso. Todas as vezes que Deus revela os seus segredos, é com um propósito de aproximar a humanidade de si mesmo, de aproximar o homem do seu Criador, e cuidar deste homem como um pai amoroso que cuida de todas as necessidades do filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o primeiro versículo é desta apresentação. O segundo versículo, leia comigo: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. É o que está escrito no versículo 2. A palavra, nesse contexto, é uma referência direta ao Evangelho, quando diz o texto: o qual testificou da palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo aquilo que foi dito pelo próprio Deus e depois escrito, ou por Deus ou pelo homem. Por Deus, porque Deus lá no Êxodo escreveu, transcreveu nas tábuas para Moisés a sua vontade, os seus preceitos. Mas Deus, na maioria das vezes, usou, inspirou pessoas para escrever a sua vontade e trazer para nós este presente maravilhoso, esse compêndio dos céus, que é a palavra de Deus, composta por 66 livros maravilhosos, de Gênesis, que é o início da criação, a Apocalipse, que é a revelação de Deus para a humanidade,
com o propósito de aproximar e salvar a humanidade dos seus caminhos perdidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O versículo 3, amados, ainda falando da testemunha, parte B do versículo 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Louvado seja Deus. O testemunho de Cristo é uma referência direta ao testemunho dado pelo próprio Cristo em sua pureza e santidade, me referindo ao ministério terreno de Jesus na sua pureza e na santidade. Jesus testemunhou da pureza de Deus, da santidade de Deus na sua vida. O versículo 3: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Nesta primeira bem-aventurança, nós nos deparamos com uma tríplice promessa, aleluia, uma promessa ao que lê, uma promessa ao que ouve e uma promessa ao que guarda. Observe você que a promessa ao que lê, ela é no singular, bem-aventurado o que lê, mas quanto aos que ouvem, está no plural, bem-aventurados que ouvem. Ouvir é dar ouvidos à palavra, não é apenas escutar e passar de relance. Ouvir, biblicamente, ouvir bíblico é guardar no coração, como disse o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E bem-aventurado aqueles que guardam a palavra do Senhor no seu coração, porque tem muitos que até lê a palavra, tem muitos que até ouvem a palavra, mas não aguardam no seu coração. O guardar aqui, queridos, dá a ideia de uma continuidade até o fim das nossas vidas. Aqui mesmo no Apocalipse, nós temos nas cartas às igrejas várias promessas. Bem-aventurado aquele que for fiel até o fim. Então, guardar as palavras dessa profecia é guardar até o fim da nossa caminhada aqui na terra, ou até Jesus nos chamar para a eternidade individualmente, ou no ato do arrebatamento da igreja, que é o fenômeno mais aguardado pela igreja do Senhor Jesus neste presente momento. Aleluia, glória a Jesus. O versículo 4, leia comigo aí, João, às 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, aleluia, e da dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, aleluia. Devemos analisar aqui 3 pontos importantes neste versículo. Primeiro, a saudação de João. Terceiro, a eternidade de Deus transcrita na afirmação de João. E terceiro, 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus. Quanto à saudação, amados, as 7 igrejas da Ásia Menor, elas eram compostas por judeus e por gentios. Quem são gentios? Todos aqueles que não são judeus, de carne, de sangue, são gentios. E o evangelho alcançou também os não judeus pela misericórdia de Deus. E as igrejas da Ásia eram fora do perímetro de Israel, a Ásia Menor. Atualmente uma parte da Turquia compreende essa parte chamada Ásia Menor. Na época ela era mista. E a saudação de João é a seguinte, aqui no versículo 4: graça e paz seja convosco da parte daquele que é. Graça para os gentios, para os não-judeus, e paz para os judeus. João era judeu, e os judeus, eles
tinham o hábito de saudar o próprio sangue com a paz. Eles tinham esse hábito, e então ele usa aqui a graça de Cristo abundando sobre todos, os judeus e não judeus, e a paz direcionando aos irmãos judeus dessas igrejas. E sobre o aspecto da eternidade de Cristo, que é facilmente identificada aqui, amados, aleluia, da parte daquele que era, que é e do que há de vir, ou de que virá, aleluia. Ele dá 3 características do autor da carta. Quem é o autor da carta aqui? É o próprio Jesus. João é apenas aquele que escreve a carta. Jesus ordena: escreve isto, e João escreve. Paulo, ele é o autor de 13 cartas no Novo Testamento, mas nem todas as cartas ele escreveu ao próprio punho. Ele ditou e alguém escreveu, mas nem por isso ele deixou de ser o autor das cartas que nós conhecemos de cartas paulinhas. Jesus é o autor do Apocalipse, ele é o dono da revelação. Observe que no versículo 1 ele diz a revelação de Jesus Cristo dada pelo Pai, aleluia. Então, queridos, aqui identifica a deidade de Cristo, aquele que era no passado, aquele que é no presente e que há de vir, ou seja, no futuro. Os 3 aspectos da personalidade de Cristo. Então isso dá a ideia de deidade, ou seja, de eternidade, de divindade. João está aqui identificando com estas expressões que o autor da carta é o próprio Deus, aleluia. E em terceiro lugar, fala de 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Mas nós aprendemos na palavra de Deus, inclusive na escola bíblica dominical, que o Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, tem todas as características de uma pessoa e é de fato uma pessoa. Como aqui João escreve da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. Nós precisamos ter cuidado, porque o Apocalipse ele é repleto de figuras, de linguagem. Muitas descrições não são literais ali como se pressupõe, amados, mas não deixa de ser verdade, é uma grande verdade o que João escreve aqui, falando dos 7 espíritos no versículo 4 que estão diante do trono de Deus. E isso é afirmado não só aqui no versículo 4, mas também no capítulo 3, versículo 1. João volta a falar dos 7 espíritos. Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, novamente João afirma sobre esses 7 espíritos de Deus. E no 5 e versículo 6, mais uma vez é citado esses 7 espíritos. E isso não é para trazer confusão, mas tirar as nossas dúvidas. Por isso eu estou colocando aqui. Essa afirmação está associada, amado, aos 7 olhos do Senhor que discorre sobre toda a terra. Zacarias, capítulo 4, versículo 10, se você puder abrir a sua Bíblia, você verificará que existe ali uma palavra profética. E Zacarias, lá no 4 e 10, ele está falando exatamente dos 7 olhos do Senhor que discorre sobre toda a terra. Mas pastor, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós somos a semelhança de Deus e não temos 7 olhos. Como Deus tem 7 olhos aqui em Zacarias 4 e 10. E esses olhos discorrem a terra. Amados, primeiro, Deus, Ele não tem um corpo físico como eu e você. Nós somos parecidos com Deus espiritualmente, moralmente. Nós temos as mesmas características de Deus. Deus, Ele se apresenta de forma teofânica para o homem. Ele pode se apresentar
como uma pomba, no caso do Espírito Santo, lá na descrição de João, ele pode se apresentar como um anjo, ele pode se apresentar como uma mão apenas, como escreveu lá para Belsazar, na parede daquele rei, mas é uma referência direto à septiforme plenitude do Espírito Santo. Pastor, ficou ainda mais difícil. O senhor falou de 7 olhos, Zacarias 4:10, e agora septiforme. O que é septiforme? Pelo menos nós sabemos que o Espírito Santo ele tem multiforma de agir, ele age de diversas maneiras, aleluia. E o Espírito de Deus nós encontramos em Isaías capítulo 11 e versículo 2, essa septiforme plenitude do Espírito, que é o Espírito do Senhor, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Espírito de sabedoria. Em terceiro lugar, o Espírito de inteligência. Em quarto lugar, o Espírito de conselho. Em quinto lugar, o Espírito de fortaleza. Em sexto lugar, o Espírito de conhecimento. E em sétimo lugar, o Espírito de temor do Senhor. Isaías capítulo 11 e versículo 2. Todas essas características do Espírito Santo foram colocadas sobre a pessoa de Jesus. Esta palavra aqui de Isaías 11:2 é referente à pessoa de Cristo, o seu ministério terreno. A septiforme atuação do Espírito Santo foi dada a Cristo, e ele, na sua plenitude, operou o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Quando João escreve da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono, ele está falando desta septiforme atuação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é uma só pessoa, mas ele atua de diversas maneiras. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo de número 5 diz, leia comigo: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aleluia. João está dizendo aí da parte do próprio Jesus, e ele chama Jesus de a fiel testemunha. Fiel testemunha é uma referência direta à fidelidade de Cristo no desempenho de sua missão quanto no seu ministério terreno, amados. Primeiro, ele é genuíno e veraz em seu caráter. Segundo, ele é fiel e digno de confiança na concretização da sua missão. Ele veio, iniciou e cumpriu, completou a sua missão, e no final ele exclama: Pai, está consumado, ou seja, foi realizado tudo aquilo que o Senhor me entregou. Em terceiro lugar, esse adjetivo pode significar para nós confiança na pessoa de Jesus e na sua missão, e que Deus Pai depositou em seu Filho toda a sua confiança. Quando Deus envia o seu Filho ao mundo, unigênito de Deus ao mundo, ele deposita nele toda a sua confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Daí esse título é de direito e também conquistado por Cristo, por ter executado fielmente toda a sua missão. E em quarto lugar, ele transmitiu fielmente a sua mensagem com retidão e verdade. Jesus em nenhum momento ele vacilou, ele negociou com o pecado, ele negociou com as autoridades. Não, ele teve o seu caminho reto, ele entregou a sua mensagem com retidão. Louvado seja o nome do Senhor. Não houve nele falha alguma, por isso ele tem o título de a fiel testemunha. Mas este versículo de número 5, ele também cita Jesus como primogênito dos mortos. Essa expressão reúne dois elementos fundamentais. Ela revela o cumprimento das profecias dos profetas, diversos profetas, a respeito da ressurreição dos mortos.
a respeito da ressurreição de Jesus, que ele ressuscitaria dos mortos, e também cumpre aquilo que o próprio Jesus, alguns meses atrás, já havia falado a respeito da sua própria ressurreição, quando ele escreve que Jesus é o primogênito dos mortos. Ele está reforçando aqui, amados, a nossa maior e mais forte doutrina do cristianismo, a ressurreição dos mortos. Ele está aqui afirmando para os ouvintes que Jesus está vivo porque ele ressuscitou, porque a ressurreição é uma realidade. Além de ser uma promessa de Cristo, ela é uma realidade porque se cumpriu primeiramente na vida do próprio Cristo. Ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Pastor, mas houve tantas pessoas que ressuscitaram. As pessoas que ressuscitaram, na verdade, elas reviveram, elas voltaram à vida, mas depois voltaram ao pó outra vez. Jesus é o único que ressurreto saiu da tumba, aleluia, deixou vazia para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. É motivo de alegria para nós, amados, de confiança, de pregarmos com a ousadia esta palavra, esta mensagem, aleluia. Jesus ressurreto, aquele que é o primogênito dos mortos, louvado seja Deus. Vamos para o versículo de número 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a Ele glória e poder para todo o sempre, aleluia. Em Cristo, amados, nós somos feitos reis e sacerdotes, aleluia. Em Cristo nós alcançamos a realeza pelo sangue de Cristo, que nos reconciliou com o Pai, louvado seja o nome do Senhor. Em Cristo nós fomos feitos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, louvado seja Deus, como diz 1 Pedro 2:9, aleluia. Lá na antiga aliança, o sacerdócio pertencia apenas à linhagem arônica, à linhagem da tribo de Levi. Aqui na nova aliança, o sacerdócio pertence a todo aquele que confessa a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Confia nele, entrega o seu caminho a ele e passa a ter as marcas de Cristo na sua vida, aleluia. O versículo 7, leia comigo: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. É o que está escrito aí no versículo de número 7, aleluia. Esse versículo fala da segunda fase, da segunda vinda de Cristo, amados. Como nós já aprendemos e vamos tratar ainda nas próximas aulas, Jesus, a sua segunda vinda terá duas fases. A primeira fase é quando ele virá como em um abrir e fechar de olho, na velocidade de um relâmpago, para arrebatar a igreja, o seu povo, o povo adquirido, como eu citei aqui em 2 Pedro 2:9, aleluia. 1 Pedro 2:9. A segunda vinda, que vai ser em poder e glória, ele virá nas nuvens, e todo olho verá. Ele virá no Monte das Oliveiras. Na primeira vinda ele não tocará a terra. Nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, como Paulo explica em Tessalonicenses. Na segunda vinda, no que o versículo 7 está se referindo, ele está se referindo à aparição de Jesus fisicamente, para que todo olho humano possa contemplar os seus pés pisando sobre a terra. E nós trataremos também nos capítulos vindouros a respeito desta vinda do Senhor, de como se dará este momento. Não perca os nossos próximos encontros, louvado seja o nome do Senhor. E neste momento todo olho verá, literalmente, Jesus vindo sobre a terra, aleluia, com poder e grande glória. Este versículo também afirma: até aqueles que o transpassaram verão. Nós sabemos que aqueles que mataram Jesus morreram logo no primeiro século da nossa era. Como? Os olhos dos que o traspassaram o verão. Isso aqui é uma referência direta ao remanescente que ainda resta vivo de Israel na época
desta vinda de Jesus para resgate, inclusive, de Israel, para defender Israel de ser destruído por seus inimigos. Os olhos dos judeus o verão, e a Bíblia diz que eles o aceitarão, eles reconhecerão Jesus como Messias e se arrependerão de terem o matado e se entregarão a Cristo, eles crerão no Senhor. Louvado seja Deus. O versículo 8 apresenta Jesus como: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui Jesus, ele é apresentado. Alfa é o primeiro letra do alfabeto grego, Ômega é a última letra do alfabeto. Jesus, ele está dizendo aqui, em outras palavras: eu sou o primeiro e o último, eu sou o primeiro e o derradeiro. Aleluia. Também está dando uma ênfase sobre a divindade de Cristo. Ele está dizendo que ele é, aleluia, antes mesmo do princípio, e ele é o último, ou seja, ele fecha toda a eternidade, porque ele é eterno, soberano, e ele não está submisso ao tempo, não está preso ao tempo. Aleluia. O versículo número 9, leia comigo aí, por favor, acompanhe para você guardar melhor esta palavra. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra dessa profecia. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Esse versículo, ele é autodescritível, amados. Ele está dizendo que ele é companheiro das aflições, participou das aflições desde o ministério de Cristo, inclusive das aflições da igreja. Ele está se referindo às 7 igrejas, se dirigindo às 7 igrejas da Ásia Menor. E Patmos aqui é o local onde ele estava. Patmos é uma pequena ilha, hoje localizada no mar que nós conhecemos por Mar Egeu, na área que corresponde ao mar da Turquia, o Golfo Egeu, do Mar Egeu, e é uma pequena ilha, e era usada como uma prisão para presos de alta periculosidade do Império Romano. E João, ele foi taxado como um preso de alta periculosidade, foi perseguido a este ponto e foi lançado ali. Até então Patmos não tinha nenhuma referência com o mundo cristão, mas a partir de então ela ficou famosa pela prisão do apóstolo João e pela revelação, que é a maior revelação da história da cristandade, que foi dada ao apóstolo naquele lugar. Hoje existe ali uma caverna, uma capela, aonde recebe milhares de visitantes em homenagem a este feito ao apóstolo João, que ali esteve preso na ilha de Patmos. E Patmos significa mortal, então era uma ilha mortal, era uma ilha que as pessoas eram lançadas ali, não tinha cuidado algum, que era para morrer ali, ou a míngua ou comida de feras. Mas a João, o Senhor, aquele que é e que ainda virá, tirou João dali e trouxe João para escrever, para trazer estas cartas à sua igreja e até nós que estamos aqui hoje, nos baseando pelo Apocalipse. O versículo 10: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como voz de trombeta. Essa referência ao dia do Senhor que é colocada aqui, ela pode ser uma referência ao primeiro dia da semana, o dia em que o Senhor foi arrebatado. O dia que o Senhor foi ressuscitado dentre os mortos na manhã de um domingo. Inclusive nós temos nas cartas algumas referências sobre o primeiro dia da semana como o dia do Senhor, o dia de domingo. E João, ele cita que foi no dia do Senhor. Alguns intérpretes também fazem alusão que esse dia do Senhor é uma referência ao juízo final, ao juízo de Deus, ou ao dia de Cristo, o arrebatamento da igreja. Mas eu concordo e defendo a ideia com aqueles que defendem que esse dia do Senhor é o dia de domingo. E a voz, como voz de trombeta que ele ouviu ali, amados, geralmente quando Deus se manifesta na sua forma teofânica,
literal, ele se manifesta com uma voz poderosa. Nós vamos ver lá no Sinai, quando o povo subiu o monte para ouvir o Senhor trovejou, que o povo quase desmaiou, quase morreu, porque eram vozes terríveis. A voz de Deus sunia muito forte, milhares de decibéis, acima do que o povo podia suportar, e o povo não resistiu a ouvir o próprio Deus falando. João, ele vai descrever a voz do Senhor como voz de trovão, como voz de multidões e como voz de muitas águas. É uma voz poderosa quando Deus se manifesta. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O versículo de número 11 diz, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, a Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A ordem de escrever ocorre 13 vezes no livro de Apocalipse. O intuito de Jesus Cristo é que a revelação fosse preservada, não só para as 7 igrejas, mas para gerações futuras. Era necessário que ficasse escrito, que fosse escrito com muita dedicação, com muito cuidado. E João, ele procura fazer isso com muita qualidade. Ele se esforça. É tanto que nós observamos o esforço de João em algumas palavras para tentar descrever a grandeza, a imensidão da presença, da glória de Deus e dos fatos que irão acontecer de acordo com o Apocalipse. E a igreja, como eu já disse, amados, as 7 igrejas, esses nomes eram o nome de 7 cidades. Naquela época, a igreja tinha o nome da cidade: a igreja Imperatriz, a igreja em João Lisboa, a igreja em Porto Franco, a igreja em Estreito, a igreja em Éfeso, em Esmirna, em Sardes, em Laodiceia, em Filadélfia, em Tiatira, em Pérgamo. Eram cidades da Ásia Menor, que estavam num raio de aproximadamente 55 quilômetros, uma forma quase que de círculo, aonde estavam as maiores rotas comerciais daquela região. Ali também, por ser cidades importantes, naquelas cidades, em cada uma delas, havia uma corte italiana, uma corte romana, que dominava, e principalmente pela presença dessa corte, a igreja atravessava terríveis momentos de perseguição, de tribulação, de prisão e de morte, porque a corte romana, ela obrigava a igreja a adorar o próprio imperador como se ele fosse um deus. E em 2 dessas cidades aqui existia um templo exclusivo para adoração ao imperador romano. Aqueles que não se prostrassem para adorar o imperador eram perseguidos, eram mortos, eram presos, para servir de exemplos para os rebeldes, entre aspas. Então foi um momento difícil. Aquela cidade, aquelas igrejas estavam passando momentos de tribulações terríveis. Por isso Jesus direciona a carta àquelas 7 igrejas. Não é que se eu tivesse aquelas 7 igrejas na Ásia, não, queridos, mas esse número também dá a ideia da perfeição de Deus, da plenitude de Deus expressada neste número, o número 7, que nós também conhecemos como o número da perfeição. Aleluia. Versículo número 12: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. João se vira e ele vê 7 castiçais. Esses 7 castiçais, lá no versículo 20, Jesus mesmo vai dar a revelação do mistério. Representava as 7 igrejas que nós já citamos aqui da Ásia Menor. Aleluia. O versículo 13, que dá a sequência do versículo 12: no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, com vestidos compridos, cingido pelo peito com cinto de ouro. Jesus, de uma forma teofânica, o que nós imaginamos aproximar a indumentária de um sumo sacerdote. Ele estava vestido nas vestes talares, as vestes que era comum a um sacerdote ou a um juiz de alto escalão da época vestir. Eram vestes limpas, eram vestes
que aguçavam a visão, mas apesar de ser comprida, ela não cobria os pés. Nós vamos já ver. E tinha um cinto. O cinto geralmente é usado na cintura para agasalhar melhor a roupa, a vestimenta, a indumentária. O cinto em que Jesus se apresenta ali está no peito. O cinto no peito é uma referência de poder, de autoridade. O cinto do sumo sacerdote não era na cintura, igreja, era no peito. Jesus, ele se apresenta ali também como sumo sacerdote, revestido de poder e de autoridade. O versículo 14 descreve a cabeça dele com cabelos brancos, como uma branca lã, como uma lã limpa, alvo como a neve, os seus olhos como chama de fogo. Jesus, ele é descrito, quando ele morreu com 33 anos e meio aproximadamente. Logo, eu imagino que ele não tinha cabelos brancos, ou eram pretos ou eram castanhos, e ali ele apresenta-se com o cabelo branco. Jesus tinha envelhecido? Não, amados. A cabeça branca, os cabelos brancos de Jesus não era de envelhecimento, aleluia, mas a cabeça branca de Jesus ali era representando poder e autoridade. Jesus, ele é descrito como o filho do ancião de dias, lá de Daniel, no capítulo 7, versículo 9. Você vai observar que apareceu na visão de Daniel o próprio Deus ali, apresentando como cabelos brancos, um ancião de dias ali. Na verdade, o cabelo branco ali de Deus não é porque Deus é um velhinho, mas cabelo branco representa nobreza, representa realeza, representa poder. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele é ali apresentado de cabelos brancos, representando a sua nobreza, a sua divindade, a sua realeza, o seu poderio. No versículo número 5, amados, está escrito: e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. As vestes de Jesus eram vestes longas, mas não cobriam os pés, porque João viu que os seus pés resplandeciam. Imagina se que era de um latão reluzente, vamos dizer que de ouro, né? A descrição dele aqui de um latão reluzente, algo que resplandecia como se tivesse passado numa fornalha. Era algo incandescente os pés de Jesus. E esses pés reluzentes, incandescentes, ele dá a ideia de pureza do caminho de Cristo. Como eu disse, Jesus teve um caminho reto, um caminho santo, um caminho perfeito na presença de Deus. E como que refinado pelo fogo também dá a ideia do sofrimento que Jesus teve na terra. Ele enfrentou o pecado, ele enfrentou os algozes, ele enfrentou o Calvário, ele enfrentou a cruz, ele enfrentou a ausência de Deus. Quando no momento de que ele revestiu-se de todo o pecado da humanidade, tornando-se culpado em meu lugar e em teu lugar, aonde Deus não suportou ver o seu filho contaminado pelo pecado, e virou as costas e ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? O sofrimento de Jesus culmina com a tumba, como nós já falamos aqui nesta noite. Então, os pés, como que saiu de uma fornalha, também dá ideia deste sofrimento que Jesus enfrentou. O versículo 16: e ele tinha na sua destra é a mão direita, 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada. Essas 7 estrelas que estavam na destra, na mão direita de Jesus, representava ali os 7 pastores, que é chamado aqui no Apocalipse 7 anjos, os anjos das igrejas aqui referida. E da sua espada saía uma aguda espada de 2 gumes. Essa espada representa a palavra de Deus, que é uma espada de 2 gumes, aleluia. A palavra de Cristo
ela é como uma espada de dois gumes, corta para os dois lados, aleluia. Não há como se esconder, não há como enfrentar, não há como resistir à palavra do Senhor. É por isso que João viu na visão que uma espada de dois gumes saía da boca do mestre, aleluia. E o seu rosto, aqui no versículo 16, resplandecia como o sol. Observe que a igreja eram castiçais, os pastores, os ministros eram estrelas, mas Jesus é o sol. Ele é o sol, aleluia. Jesus é o sol, moralmente falando, para a humanidade, assim como o sol físico é para o universo, para a natureza, aleluia. Jesus é o sol, só Ele pode brilhar como o sol. Ele é o sol da igreja, Ele é o sol do universo. Louvado seja o nome do Senhor. Dele irradia vida para todas as obras de suas mãos. Versículo 17, já estamos concluindo. E eu, quando vi, caí a seus pés, e Ele pôs sobre mim a sua destra e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aleluia. João não resistiu. Ninguém resiste à presença de Deus para ficar de pé. Ninguém resiste à presença de Deus, aleluia. Ninguém vê a face de Deus para ficar vivo. Disse Deus a Moisés, aleluia: o homem natural não pode ver a face do Senhor e permanecer vivo, Moisés. João estava aqui numa visão, amados. Por isso ele viu Deus, o rosto de Cristo brilhando desta forma, e ele brilhava como o sol. João mesmo na visão ele cai. Daniel mesmo numa visão ele caiu também aos pés do Senhor, como ele aparece, quando ele aparece de forma teofânica a Daniel ali, porque o homem não resiste à glória e à presença de Deus e fica de pé, aleluia. E Jesus toca-o com a sua destra, e ele diz: não temas, eu estou aqui, aleluia, glória a Deus. João caiu quando viu a glória de Deus, igualmente Paulo caiu a caminho de Damasco, quando resplandeceu a glória de Deus, aleluia. Paulo não resistiu à glória. Quem sabe o rosto de Jesus brilhou para Paulo ali ao meio-dia, e o esplendor da luz do céu que Paulo viu foi muitas vezes maior do que a luz do sol ao meio-dia, tanto que ele cegou-se, ficou sem ver a luz. A diferença aqui entre Paulo e João é que para Paulo Jesus disse: por que tu me persegues? Para João, Jesus disse: não temas, filho, eu estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Qual das vozes você deseja ouvir nesta noite? Aleluia, louvado seja Deus. Qual está sendo o seu posicionamento, a sua postura diante do Senhor? Você está agradando ou você está perseguindo? Como eu posso perseguir a Deus, pastor? Não dá tempo de escorrer sobre este assunto nesta hora, mas nós vimos que Jesus tinha um caminho reto, um caminho santo, um caminho puro, e nós precisamos seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, ser o exemplo de Jesus, ser como Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Daí você já tem uma ideia do que o Espírito Santo quer de você nesta hora. Versículo 18, ele diz, identificando-se a João: eu estou aqui, João, eu que vive, eu fui morto, João, mas eis aqui, vivo estou para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus mais uma vez faz uma referência de que ele esteve morto, mas está vivo, para que nós possamos pregar esta mensagem com mais força, com mais autoridade, com mais audácia, que Jesus vive, e todo aquele que entregar a sua vida ao Senhor viverá para sempre, aleluia, louvado seja Deus. E ele faz questão de dizer a João: não temas, João, eu tenho a chave da morte e do inferno, está comigo, aleluia. Jesus não estava mostrando ali um molde de chaves física para João, ele estava dizendo que ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre o inferno. Nenhuma
força do mal pode sobrepor ao poderio de Cristo, à vontade de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que aqui mesmo Apocalipse ele diz que a porta que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém abre, porque ele tem as chaves. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Versículo 19: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. João, por que Jesus descreveu nesses 3 tempos, amados? Apesar de alguns teólogos dividirem o Apocalipse em 7 partes, a sabedoria divina divide apenas em 3. Quais são essas 3, pastor? As coisas que tem visto, ou seja, as passadas, as que já aconteceram, as que são, as que estão acontecendo agora, e as que hão de vir, se refere ao futuro, as coisas que irão acontecer. Aleluia. As coisas que tem visto é contido aqui no primeiro capítulo apenas, é uma referência às primeiras coisas, é a primeira das 3 partes, a menor delas, correspondendo ao primeiro capítulo, esse que estamos tratando. As coisas que são, está se referindo às igrejas, às 7 igrejas naquele presente momento, as tribulações que estavam enfrentando, as dificuldades, as perseguições, as lutas, mas que precisavam ser fiel. Aleluia. As coisas que são também se refere ao tempo hoje, apesar de ter quase 2000 anos, mas o tempo presente da igreja também são as coisas que são, as lutas, as dificuldades, as perdas, os choros, as alegrias no presente momento, são as coisas que são, é a vida presente da igreja. Mas as coisas que hão de vir, pastor, quais são? Compreende do capítulo 4 ao 22 de Apocalipse, é onde Jesus mandou escrever todos aqueles acontecimentos que ainda virão. Louvado seja Deus, e que nós estaremos estudando nos nossos próximos encontros. Então, queridos, é isso que nos apresenta o primeiro capítulo de Apocalipse. O versículo 20, ele é apenas uma revelação do mistério que é descrito aqui na visão dos 7 castiçais, em que Jesus passeava pelo meio, e das 7 estrelas que estavam na mão direita de Jesus. Aleluia. Portanto, queridos, que nós possamos ter mais curiosidade, ter mais desejo de aprender sobre o Apocalipse, porque aqui está contida a revelação de Deus para a humanidade através de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O livro do Gênesis, ele abre o parênteses da história da existência humana. O livro de Apocalipse, ele fecha a história, ele conclui a história, o parêntese da humanidade. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E nós precisamos estar atento a todos estes acontecimentos, e principalmente preparados. Aleluia. Porque só vai ouvir o soar da trombeta de Deus aqueles que estiverem preparados para o encontro com o Senhor. Eu convido você para estar aqui na próxima sexta-feira, para nós darmos continuidade a esse estudo desta obra maravilhosa que é a revelação do Apocalipse. Deus te abençoe e te conceda a paz. Amém.